Bom, Matheus da Costa, Obrigado, Geral. Maria Hermínia, Terezinha de Jesus e irmãos. Devi, Maria Madalena. Conceição, Congregação Espírita Oswaldo Cruz, e fiquem em bons sucessos. Rosângela, Centro Espírita Francisco de Paula, do bairro do Vigário Geral. Silvia, idem. Mateus, Carlos Chagas. João Roberto, meu espírita Carlos Chagas. João, meu espírita Carlos Chagas. Luiz, Centro Espírita Imaculado. Érica, Centro Espírita Imaculado. Gleison, da Instituição Espírita, Casa de Preservação da Vida da Ilha do Governador. Nossa amiga. Estou de Algete, sou da Fraternidade André Luiz, do mundo Estadar do Rio Capém. E a nossa companheira. Gilene, Faltou a pequena ali, a nossa esquina da tarde. A nossa esquina da tarde. Eu me chamo Janaína, faço parte da musicalidade. Sejam bem-vindos todos vocês, quem está vivendo pela primeira vez, e também colaboro no 17º. Bom, a gente vai começar. Para a gente lembrar que ano passado a gente também teve um painel de debatedores. A gente tem, cada painelista vai ter 20 minutos de exposição, até 20 minutos. Não vai dar para passar do tempo, tá? Bonitinhos. E aí vocês podem anotar, pensar sobre quais as perguntas que vocês desejam fazer a respeito do que eles estão falando aqui ou sobre a arte espírita. Quando eles terminarem, a gente vai passar para as perguntas. Vocês vão poder fazer por escrito ou, quem desejar, levando a sua mão, faz a sua pergunta de viva voz para quem vocês desejarem, para qual dos três. E aí tem um tempo para eles responderem e depois vocês podem fazer o comentário. A gente faz assim, tá? Não vai lá, vem cá. E a gente vai começar falando sobre a arte, né? E para ter uma introdução, a gente vai pensar o que é a arte? Qual é o significado que ela tem na nossa vida? Como que a gente vai usar a arte? Quais as formas de expressão artística que nós conhecemos? A arte tem nome, tem endereço? Há quem diga que a arte é a expressão do belo. É a maneira como cada um de nós vê e interpreta o mundo, e expressa. Mas será que é isso mesmo? Como que a arte pode ajudar a doutrina espírita? A gente pode usar isso na sustentabilidade da casa espírita? Então a gente vai tentar conversar sobre essas questões na tarde de hoje. E aí, quando eles terminarem, vierem as perguntas, todo mundo pode falar e a gente vai dizer o que a gente pensa. Como disse o Jorginho, não vamos dizer o que é permitido e o que é proibido, mas é um espaço de reflexão, porque a gente tem que refletir e tem que encontrar nossos próprios caminhos, né? Então vamos começar ali com o nosso companheiro que vai falar sobre a literatura, que é o Francisco Veríssimo. Você pode ficar à vontade, cara. Obrigado. Meu nome é Francisco. Como foi falado, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da arte, mas mais especificamente a questão da literatura. Né? Não tenho formação específica na área de literatura, mas estudo basicamente a questão da poesia no mestrado. Então, assim, é um tema que me é muito caro e que é muito feliz de falar sobre. Começo agradecendo e vendo pessoas que não vêm tranquilas há um bom tempo. Fiquei feliz de vê-los aqui. Eu acho que as suas primeiras colocações elas já são fundamentais para a gente. Né? Como eu sou o primeiro, eu vou me permitir falar um pouquinho, 1 minutinho, 2 minutinhos, sobre essa questão da arte de uma maneira geral e depois a gente entrar mais profundamente na questão da literatura. Eu acho que a primeira grande questão seria a gente tentar definir o que é arte. E aí, durante já algumas centenas de anos, os maiores especialistas da arte tentam buscar uma definição específica daquilo que ela é. Então, existem diversas posições sobre, contudo, nenhuma que a gente possa dizer que é capaz de abarcar toda a história da humanidade. Porque quando a gente está falando de arte, hoje a gente tem uma percepção, mas se produz artisticamente há muito tempo. Então, esta definição de arte teria que ser responsável, teria que ser suficiente para pegar a humanidade enquanto humanidade, desde a primeira pessoa que criou
alguma coisa de arte até hoje em dia. E existem diversas outras perspectivas. Como ninguém chegou a uma conclusão, também não o farei. E aí também já fico à vontade para dizer que não vou definir literatura. A nossa questão aqui é discutir sobre a participação da literatura. E não definirei nem literatura espírita, porque se nem Kardec o fez, não vai ser eu que vou fazer. A gente vai apontar apenas algumas questões, algumas particularidades dessas duas questões, tanto da literatura quanto da literatura espírita, se é que é possível dizer um tipo de literatura em forma espírita. Bom, então, como eu estava comentando agora, essa questão artística ela vem desde muito tempo. Só que especificamente a questão da literatura, ela não nasce com a história da humanidade. Se a gente, estudando determinados estudos antropológicos, identificaram já determinadas expressões que poderiam ser consideradas expressões artísticas há aproximadamente 15 mil anos, que seriam os desenhos na caverna, um pouco mais em alguns outros locais, mas basicamente essa ideia de 15 mil anos é a mais aceita. Só que a literatura, é óbvio, ela não nasce nesse momento, porque para que haja literatura, a gente necessariamente precisa ter a expressão fonética, que seria a questão dos idiomas, e por consequência uma língua específica para representar aquele idioma. Então, quando eu estou falando alguma coisa aqui, existe um idioma escrito que foi cunhado também para expressar. E isso não nasce junto com os homens da caverna, né? Na verdade, a escrita é uma invenção bem recente na história da humanidade. Se a gente pegar a humanidade como um todo, desde quando existe homem, durante muito tempo, a humanidade viveu sem existir propriamente uma escrita. Como a gente conhece escrita alfabética, então tem aproximadamente 6 mil anos, né? Teria sido os fenícios que teriam cunhado essa estrutura. Antes dela teve algumas histórias, existe um mito que dá a ideia de que teria sido Thoth, um deus egípcio, deus do conhecimento egípcio, que teria criado essa estrutura de idioma como a gente conhece, mas que seriam os hieróglifos, mas que eram muito limitados para representar determinados tipos de conhecimento. Então, no Egito, apesar de já ter um tipo de escrita, a escrita seria uma forçação de barra, mas um tipo de expressão, né, a partir de desenhos, apesar de já existir naquela época, ela ainda era muito limitada e só alguns anos depois, alguns séculos depois, que ela acabou se propagando como a gente conhece hoje. Bom, vou romper um pouco aqui com essa ideia, dessa pequena introdução, depois a gente retorna, para ler um textinho de um livro que é belíssimo, chamado Sob a Pele das Palavras, do Celso Cunha. E ele tem um textinho que eu acho bem interessante, e a partir daqui a gente vai retornar para essa questão especificamente da literatura. Diz ele: com a palavra criaram-se e destruíram-se mundos, selaram-se destinos, elaboraram-se ideologias e proferiram-se maldições e blasfêmias. Expressaram-se ódios, mas também com ela, e só com ela, em tantos e tão desvairados povos, falou-se de amor, consolaram-se aflições e elevaram-se preces ao seu Deus. Ela tem sido, através do tempo, a mensageira do bem e do mal, da alegria e da dor. E é verdadeiramente isso. Porque na medida que essa palavra, que essa escrita, ela é cunhada, ela é determinada e ela é difundida pela humanidade, a informação que até então era bastante restrita, ela acaba sendo propagada de uma maneira geral. Para a gente pegar esse como exemplo. Ele está funcionando, né? Tá. Ele está caindo aqui. Eu vou acabar derrubando. Ah, 15 minutos, tá. E aí, para pegar um exemplo de como isso funciona, vamos pegar a história da Grécia, e até porque nós somos gregos, né? Nós somos gregos que vivemos sobre as leis romanas. Se a gente pudesse pegar toda a nossa sociedade hoje, acho que seria um bom resumo. O nosso pensamento é um pensamento grego que vive sob uma legislação romana. Então, acho que é interessante a gente começar com essa noção de Grécia. A Grécia é um país que foi formado hoje, né? Ela é um povo que foi formado por migração de diversos povos. Então você tem diversas outros povos que vão saindo da Ásia e até da Europa e vão formando a formação do Estado grego, o que eles chamavam de elos na época. Essa formação é óbvio, como tem diversos povos, você não vai ter um idioma único para a formação, porque são povos muito distintos mesmo, bem formando.
A Grécia, na verdade, ainda hoje é assim, mas na época mais ainda, eram diversos estados inseparados. Então você tem a Grécia asiática, você tem a Grécia europeia, então era uma loucura aquilo ali. Isso se deu mais ou menos no século XVI, século XVII a.C. A formação do Estado grego se dá a partir do século XIII, como a gente conhece como unidade. Só que desde o século XIII até o século VII, você não tem idioma. Isso é uma coisa bem estranha. Se pensar hoje idioma escrito, né? Você não tem parte escrita. Só havia o grego falado. O koiné era apenas pronunciado, não era escrito. E aí você para pensar, você vê assim, olha, como é que um país pode se desenvolver sem o idioma escrito? Por que isso é importante? É simples. Como é que as histórias são passadas? Uma dificuldade absurda. Como é que existia a questão de leis, por exemplo? Bem, o que se fazia na Grécia? Se decorava. Então, tudo que a gente vê hoje de Grécia, principalmente de mundo grego, essa questão dos deuses, da escrita do Homero, tudo isso, eram histórias que já existiam, mas que eram decoradas, elas não eram escritas. E que só passaram a ser escritas depois dessa retomada do idioma enquanto palavra escrita, que se deu mais ou menos ali na época, por volta de 700 e pouco a.C., né? Século 8 a.C. Nessa época, para a Grécia, isso é extremamente relevante, porque a partir dali começou-se a possibilitar, por exemplo, a organização de um Estado com leis específicas. Mas não só isso. Principalmente começou a se desenvolver na Grécia dessa época uma coisa que para nós é muito cara, que é a questão da arte. A arte, como a gente conhece hoje no Ocidente, ela se originou muito da Grécia. Não estou aqui excluindo a arte que possa ter ocorrido no Ocidente, no Oriente, perdão, na China, no Japão, que já são sociedades, inclusive, muito mais antigas do que a Grécia. Contudo, a arte como nós conhecemos, o teatro, por exemplo, como a gente conhece, é essencialmente um teatro grego, que se origina a partir dessa retomada do idioma escrito que ocorre no século 8 a.C. Essa forma diferente que estava acontecendo na Grécia de se comunicar vai permitir o desenvolvimento, então, de um Estado com leis específicas, porque você sabia, né, aonde procurar, tinha alguma coisa escrita sobre isso, e você tem o primeiro desenvolvimento artístico. Obviamente, como você tem a possibilidade de escrever, fica muito mais fácil, porque eu escrevo alguma coisa, eu passo para a Gabi, que passa para o Eric, que passa para o Diego, e as pessoas vão passando a informação. O que antes não acontecia. Antes eu tinha que falar alguma coisa para a Gabi, eu tinha que ter uma memória terrível para poder decorar tudo aquilo que eu estava falando, e repassar isso para o Eric, que também tinha que ter uma memória incrível. Olha, a incapacidade da informação nesse aspecto, a dificuldade. Não é à toa que após a estruturação desse idioma, você tem o conhecimento da filosofia, que nasce a partir dessa possibilidade de questionamento que a escrita trouxe para a humanidade. Você imagina questionar alguma coisa e não ter como registrar. Então hoje a gente estaria aqui indagando, falando uma opção de coisa, depois a gente ir embora, e eu teria que contar com a memória de todos vocês para poder repassar as informações que foram aqui colocadas. Olha só que dificuldade seria. Então o idioma, a parte escrita, ela tem um papel fundamental. Tá? A literatura ela acaba nascendo nesse aspecto, e aí, só para a gente retornar à fala do Celso Cunha, ele fala assim, que a escrita ela possibilitou que você conversasse com seu Deus. A escrita na Grécia e a arte que nasce na Grécia é uma arte muito preocupada com essa questão religiosa. Óbvio que a noção de religião deles não é a nossa, tá? Bem diferente. Mas havia uma questão muito principal ali da percepção dos deuses. Por quê? Era a partir dos textos escritos e dos romances, ou das poesias, que eram das tragédias, que a cultura grega era repassada. Tá? Então, quando você vê um texto do Homero, por exemplo, ou do próprio Isildo, ou qualquer outro que está falando, mesmo os historiadores, né, da época, ali não tinha só uma questão da informação, mas tinha uma questão cultural muito importante que estava passando ali, que era a questão cultural deles. Bom, essa forma de pensar a literatura, ela vai influenciar o mundo todo no Ocidente. Tá? Óbvio, depois a Roma invade a Grécia, toma poder disso, e a Roma toma poder do mundo todo.
E a partir dessa informação, tem uma questão muito interessante ali da Grécia, porque a Roma toma o poder bélico, mas a Grécia toma o poder intelectual de Roma, né? Porque a capacidade intelectual do povo era tão absurda que acaba influenciando em demasia o Império Romano, e o Império Romano acaba distribuindo as informações da Grécia que ali estavam. E dentre essas informações que ele vai divulgar também a questão da arte, e mais especificamente da literatura, que é o que eu estou falando aqui. Então essa maneira de escrever, essa maneira de pensar por poesia, por literatura enquanto drama, por literatura enquanto tragédia, enquanto grandes narrativas, ela é uma questão grega que é desenvolvida a partir da influência romana e que vai, durante séculos, influenciar a história da humanidade. E não diferentemente, vai influenciar os grandes cultos religiosos que nós tivemos a partir do século XIII. O próprio Johann Wycliffe, que é um dos precursores da Reforma Protestante, John Hus, também outro precursor, e o próprio Lutero, ou Lutero, na organização da Reforma. Porque é importante a gente lembrar que é a partir da escrita que fez com que a minha ideia pudesse ser expressada, colocada no papel e divulgada. Porque antes a minha indagação ficava para mim e para as pessoas que estavam me ouvindo. Então a escrita ela tem um papel fundamental de desenvolvimento disso, dessa forma. Essa possibilidade de questionamento vai se desenvolver com o passar do tempo até que chega na França do século XIX, onde se desenvolve a doutrina espírita, né? E aí, eu tinha pensado numa fala totalmente diferente, mas hoje me veio algumas questões interessantes, que a gente depois pode desenvolver um debate melhor, mas que quando eu estava vendo essa questão da literatura, e aí dessa questão da indagação, que eu estava comentando da história e tal, entrando aqui na questão da França, eu fui dar uma olhada no Alto de Fé em Barcelona para me pegar quais eram as obras que tinham sido queimadas pelo Index, né, pela igreja, lá em 8 de outubro de 61. E eu achei estranho porque, engraçado, a época de Kardec, você não tinha ainda, lembrando, né, Livro dos Espíritos, já tinha 4 anos ali que ele existia, e até então não tinha aparecido nenhum romance de vulto. Isso foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção, porque a literatura espírita brasileira é uma literatura muito cunhada em cima do romance, né, dessa estrutura, aí sem romance histórico, poesia, enfim, da literatura não questionadora, tá? Dos romances históricos com aspas, com bastante aspas, inclusive. Vamos riscar a palavra histórico, fica melhor, né? Os romances. E eu falei assim, caramba, que engraçado, né? Porque na época de Kardec, essa estrutura de romance não era muito difundida, apesar de você estar no auge da estrutura dos grandes literatos da história da humanidade, século XIX. Junto de Kardec ali você tem pelo menos Vitor Hugo, Dostoiévski e o Tolstói chegando. Então você tem 3 dos maiores literatos da história da humanidade vivo, um século de grandes autores, você tinha basicamente ninguém escrevendo romance espírita na época. É claro que a gente vai lembrar também que essa questão ainda estava começando muito, tá? Em 58 você tem a primeira poesia espírita psicografada, chamada Uranografia. Aliás, ela não é psicografada, ela é escrita, mas ela tem influência espírita no texto, e Kardec se espanta muito com isso. Então ali que está começando. Mas só para a gente iniciar o debate, depois a gente pode desenvolver melhor essa ideia, é impressionante pensar nisso, que na época de Kardec, depois eu comecei a procurar um pouquinho esses anos que se seguem, você vê poucos romances escritos. E aí, por que isso? Porque essa literatura de romance não é, nunca foi, nunca será, diria eu, uma literatura essencialmente questionadora. Ela é uma literatura que ela até se preocupa em construir coisas, mas não de questionar. Claro, estou generalizando, tá? Existem exceções a essa regra. Mas, de uma maneira geral, a literatura de romance ela nunca é uma literatura questionadora. E se a gente parar para pensar, o espiritismo que se desenvolve no Brasil é um espiritismo pouco questionador. Então, ter esse tipo de literatura, ter esse tipo de romance sendo desenvolvido no Brasil não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, é uma particularidade. O que não acontece na época de Kardec, que na origem da doutrina espírita havia necessidade de desenvolvimento filosófico, então era uma literatura de questionar.
Então, tudo que é escrito na época é muito obras literárias, mas de cunho filosófico ou cunho científico. É só você pegar que os grandes vultos pós-Kardec da doutrina espírita, Leon Denis, Sakov, Gabriel Delanque, eles não escrevem romances em sua maioria. Eles escrevem obras que são obras filosóficas ou científicas, porque é diferente da forma como o espiritismo vai chegar no Brasil. Para terminar, em qualquer época da humanidade, a arte, a literatura, não importa, ela vai absorver as características do tempo que ela está inserida. Não existe nenhuma arte que se destaque do tempo. Foi assim na Grécia, era no século XIX na literatura espírita e assim hoje no Brasil. Muito bem, agora a gente vai passar para nossa segunda painelista, a companheira Gabi. Gente, bem, boa tarde. Meu nome é Gabriele, podem me chamar de Gabi sem problema, já foi apresentada assim. Adorei a exposição do Francisco, inclusive até me tirou muita dúvida, principalmente a parte do início, Grécia, que a gente estuda muito isso. Eu faço faculdade de artes cênicas com habilitação em cenografia, parte do cenário, só para a gente saber direitinho. E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente abordar. Então, vou tentar citar sem me alongar tanto para a gente poder discutir melhor depois. Primeiro, eu queria só deixar, eu sei que algumas pessoas devem saber, então, mas de repente, o que é a arte cênica? Não vou fazer nenhum panorama histórico e tal, porque eu acho que vai demorar bastante, a gente vai conseguir discutir isso aqui. A arte cênica, o meu resumo de arte cênica é a arte que é representada no palco. Existem tipos de arte cênica, né, que a gente consegue denominar certinho, que é o teatro, a ópera, a dança, o circo, que são apresentadas no palco. Mas a gente também tem que lembrar um pouquinho do que é esse palco. Palco, eu até coloquei estudando, coloquei uma definição própria, que palco é o espaço que está à frente do espectador, esteja de onde eu estiver. Porque eu estava pensando, palco pode ser do teatro, pode ser limitado, pode ser na rua, pode ser na praça, pode ser na frente de uma cama de hospital, como a gente tem alguns grupos que fazem esse trabalho artístico para crianças, enfim, para pacientes internados. E aí eu achei bem colocar o palco aquele espaço à frente. Então eu comecei a pensar que por que surgiu, né, essa forma de expressão, essa forma cênica de se expressar. Era uma forma diferenciada, era o desejo de ter uma forma diferenciada de se expressar, que não era somente pela voz, aquela exposição como uma palestra, por exemplo. Então, a arte cênica, ela trouxe pra gente uma expressão de todo o corpo, né, para aquele que nos assiste. Não é somente a nossa voz, não é somente o nosso aparelho fonador. É todo o meu corpo se movimentando, o meu rosto, as expressões, usando todas essas formas para poder proporcionar uma experiência cognitiva completa a respeito daquilo que eu quero passar para quem está me assistindo. E aí, passando para o contexto espírita, eu imagino que a gente tenha tido, eu não sei como que surgiu exatamente a parte cênica no espiritismo, mas eu imagino que tenha sido a mesma motivação, se expressar de outra forma, de uma forma lúdica, em alguns casos, claro, se expressar de uma forma diferenciada, assim como foi lá no início mesmo. E onde que eu aponto no início bem marcado, que foi na parte infantil, de evangelização. Não sei se todos têm a mesma percepção, mas pelo menos assim, nas casas espíritas, pelo menos as que eu já tive, ou que eu conheço, a evangelização deixa a gente muito mais à vontade para fazer um teatrinho, né, como a gente gosta de chamar, uma apresentação, alguma coisa para as crianças perceberem aquilo que a gente quer passar. Só que eu comecei a participar disso tem 10 anos de teatro no Centro Espírita. E na época eu tive uma impressão, que aí uma impressão particular, hoje em dia a gente ouve algumas pessoas falarem, mas uma impressão de que essa liberdade nossa era mediada. Claro que existe uma liberdade, existia antes, a liberdade de se fazer alguma coisa diferente, mas era aquela coisa bem marcada, né? Todo mundo tinha que ver antes para saber se é isso, como é que vai ser.
na verdade, o que eu acho é que as pessoas tinham muito mais cuidado com aquilo que o pessoal da arte ia passar do que até com os outros trabalhos. Não estou querendo criticar nenhum ponto, mas era essa impressão que eu tinha. Claro que tudo que é doutrinário, que vai envolver um conteúdo doutrinário, tem que passar pelo departamento para poder a gente saber o que está sendo passado lá na casa espírita. Mas eu tinha essa impressão de que com o pessoal da arte a gente tinha que ter mais cuidado, o que eles estão passando, o que vai rolar lá na frente, enfim. Isso, para mim, teve algumas consequências. Eu aponto uma, por exemplo, que antigamente a gente tinha textos e apresentações, não somente de teatro, né, em relação aos textos, mas de dança também, que era uma coisa cansativa. Por exemplo, no teatro, você tinha um diálogo entre os personagens que você quase que copiava integralmente do livro a fala do cara para não ter motivo de discussão. Então era aquela coisa assim bem... Não, só pode ser desse jeito. E aí o negócio ficava cansativo, ficava enfadonho, era chato, as pessoas dormiam. Até hoje tem gente que dorme, mas assim, era muito pior. O pessoal dormia mesmo, era chato. E porque eu estava até conversando com meu marido, que a gente estava comentando que nem o melhor ator, o cara mais genial, ele ia conseguir pegar um trecho exatamente copiado do livro e transformar aquilo, a não ser que ele adaptasse. E aí começou a história de que adaptar para o teatro, né, para a dança, enfim, seria mais interessante do que somente ler. Mas isso demorou um tempo, não é assim, não foi assim tão rápido. Demorou um tempo para isso ser aceito, né? Na dança, é legal que a gente pense, por exemplo, a gente tem muito mais dança e teatro hoje no movimento espírita do que os outros tipos de artes cênicas. Ópera eu ainda não vi. E o circo eu já vi, mas não tanto, quanto seria legal que tivesse. Na dança é interessante, eu tenho até um amigo que graduou em dança na FRJ, tem mestrado, doutorado, hoje está na Europa, enfim, super amigo nosso, o Vitor, e ele tem até um espetáculo sobre movimentação. Como é que era a movimentação antigamente? A sua movimentação tinha que ser exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Então, se eu vou falar a música, enfim, o que eu vou falar tem a ver com o céu, a minha mão ia lá em cima, tem a ver com amor aí, fazer alguma coisa com o coração, enfim, uma coisa bem marcada, né? Não pode sair disso, senão tem outras interpretações, gera da margem a outros pensamentos, enfim. A própria dança, enfim, o ato de se mexer, a gente ainda pode ir mais longe. Eu tenho uma amiga que hoje está na faculdade, comigo, e a mãe dela estava conversando, ela é do Polo 16 de Comércio, para quem não sabe, o Comércio é um ponto de uma cidade espírita no Carnaval. E ela estava conversando comigo que a filha dela tinha 8 anos, veja bem, ela está na faculdade hoje, a filha dela tinha 8 anos e ela, numa comédia, ela e os amiguinhos começaram a música tocando e eles balançavam o braço. Gente, isso deu um problema. Hoje parece, né, absurdo, mas aqui naquela época aquilo deu um problema que não dá nem pra gente ter a dimensão. E aí, hoje a gente percebe que, graças a Deus, muita coisa mudou, e hoje a gente, apesar de que a gente ainda tem hoje alguma restrição, né, a dança, a tipos de dança, enfim, a movimentação dentro da casa espírita, no movimento espírita como um todo. Bom, esse é o ponto. Agora, vamos passar para mais um que eu destaquei, que eu vou explicar para vocês, a moral obrigatória da história. Não é que a história não tem que ter moral, claro, todas têm que ter, eu acho que todas têm que ter. Mas eu queria falar da moral obrigatória, aquela explicação forçada. Sabe, eu não sei se vocês já viram alguma apresentação assim, mas que chega alguém no final, a apresentação passou, chega alguém no final com aquela fala que explicou todo o resto, que quase que invalida todo o resto, explicando a história, dando a moral da história, que nem no final de uma fábula. Eu fui lá, fiz toda a minha peça e aí no final eu passei tudo que estava ali numa fala. Às vezes não tem nem nada a ver com a história, sabe que ela é forçado mesmo. Eu já vi, eu acho terror, eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho que invalida a representação que acabou de acontecer. Eu acho que a arte cênica, né, no nosso caso, ela, assim como toda arte, né, eu imagino,
ela gera reflexão, é para isso, né? Tem, não só, mas é para gerar reflexão, é para fazer o espectador pensar, é para gerar o raciocínio, enfim, é para emocionar de alguma forma, emocionar, trazer uma emoção, seja ela qual for. E eu acho que quando você faz isso, quando você chega no final e coloca uma explicação forçada, uma moral dada daquela história que acabou de passar, é como se você interrompesse o momento daquela pessoa que está assistindo. Eu estou emocionada com o que está assistindo e vem alguém, eu acho que interrompe, eu acho que, não sei se a palavra cabe, mas para mim ridiculariza, inclusive, todo aquele trabalho que foi feito. Eu não gosto disso. Mas eu acho que até a gente pode pensar numa exceção que seria para o público infantil. Mas eu tenho algumas ressalvas. Não é que seja uma explicação no final, principalmente, porque para o público infantil a gente sabe que, didaticamente, a gente tem que ir ao longo da história colocando explicações nas entrelinhas, entendeu? Para que a criança consiga perceber. Eu não vou pegar alguma coisa super abstrata e esperar que a criança perceba, principalmente se a gente for falar de algumas idades, mas das idades menores. Bem, eu separei outro ponto, que é o ponto da capacitação, que eu acho que é um pouco, eu não sei, eu acho que eu falei pouco tempo, não sei. Quando será que a idade é novo? Então vai acabar. Tem a questão das capacitações. Assim, eu acho que é um assunto um pouco delicado, eu já passei por situações bem delicadas com pessoas que queriam fazer uma coisa, mas não tinha aptidão para aquilo, sabe? Ano passado mesmo. Então, porque a pessoa pode ter, ela pode saber, ela pode querer participar, querer trabalhar, mas no que ela quer fazer, ela não tem aptidão, entendeu? Geralmente as pessoas pensam muito na área da interpretação. O teatro eu tenho que saber interpretar e tal, na dança, assim, enfim. E não tem desenvolvimento para aquilo, né? Não nasceu. É claro que tudo pode ser desenvolvido com o tempo, de uma certa forma, desde que leve algum tempo, eu acho. Só que eu, quando eu passei por isso, eu tinha um amigo e ele queria muito fazer parte de interpretação, só que ele não sabia, ele queria cantar. Só que ele não cantava a letra certa, não estava. E eu tentei de tudo, assim, mas tem gente que é insistente, né? Mas assim, eu tentando ver de todo modo como ele podia participar em outro ponto, porque não existe só a interpretação da arte cênica. Você tem tudo que tem atrás, a parte de cenografia própria que eu estou estudando na faculdade, é bem trabalhosa e tem pessoas para isso se formando, sabe? Se especializando nisso, a parte de figurino, de operação de som, enfim, tem muita coisa para se fazer, entendeu? Então a gente tem que, eu acho que aquele que leva esse tipo de trabalho tem que saber explorar as aptidões daquele que vem procurar. Porque a gente sabe que trabalho tem para todo mundo, mas a gente tem que mediar aí onde é. Eu acho que hoje em dia, né, eu acho que tem poucas capacitações no movimento espírita para essa parte de arte. Eu destaco só a oficina de arte espírita, que é promovida pelo SEC, não é? Acho que é um grupo que faz isso, a oficina, inclusive o grupo se chama Oficina de Arte Espírita, né? Sim. É porque antigamente era feito no CR, mas acho que era só o local mesmo. Agora mudou até para o MEI. E eles, no início, eles tinham apenas capacitação para a parte da frente, né? Interpretação, dança, música, enfim, não tinha essas capacitações daquilo o resto que envolve toda uma apresentação. E eu acho que é isso que falta, principalmente. Eu acho que a gente tem que buscar, e eu conheço gente que faz figurino, faz cenário, tudo, só que não tem muita abertura, não tem muito terreno para isso. Bom, é isso, os pontos que eu destaquei. Se alguém tiver mais dúvidas, a gente conversa no debate. Muito bem, agora o Eric. Vou pedir para vocês dois chegarem para o lado de lá, ou para o lado de cá, para o Eric poder projetar o slide que ele trouxe.
Não, eu vou ligar aí. Tá indo. Tá plugado direitinho? Tá. Espero que dê pra gente. O Gleison, apaga a luz aqui. Tá escrito cinco. Vamos fechar essa junção. Facilita. Jorginho, fica bom pra sair na filmagem? Tá passando velocidade? Tem que... Tá bom. Tá bom? Bom, então, o tema que nos coube essa tarde foi a arte e a educação espírita. E como a gente não teve exatamente um painelista sobre música, está um pouquinho direcionado para a música. Bom, indo direto ao ponto, a gente precisa entender que isso é importante para a gente, né? A arte dentro da educação. E a gente volta lá no Doutrina dos Espíritos para procurar nos perguntar qual é a finalidade da encarnação, por que nós estamos aqui. E aí na música Filho de Deus, do Alto Filho, ele traz um verso, uma série de palavras que eu considero muito importante nessa reflexão, onde levanta-se a finalidade da encarnação seria a provação, a expiação ou a própria reencarnação. Se a gente parar para refletir um pouco, nós vamos entender que nem a provação, nem a expiação e nem a própria reencarnação são finalidades em si mesmas. Elas são, na verdade, mecanismos da lei de Deus, são ferramentas as quais Deus utiliza para chegar ao verdadeiro objetivo da humanidade, que eu sintetizaria na palavra educação. Existem outras palavras para isso, mas acredito que ela represente muito bem aquilo que a gente pensa. E, apelando para essa definição, a gente vai com a pergunta 132, Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? E o tópico frasal dessa resposta é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, o fim, o objetivo, a finalidade é chegarmos à perfeição, nos educarmos e nos aperfeiçoarmos, progredindo nas qualidades que compõem o espírito. E todo o resto são meios que a gente se utiliza para chegar a isso. Precisamos de provas para demonstrar que aprendemos aquilo que acreditamos ter aprendido. Precisamos de expiação para reparar aquilo que porventura temos feito que não condiga a nossa lei. E a reencarnação é um dos mecanismos, um dos mais importantes para que a gente possa levar a efeito essa educação, embora nós possamos aprender também no mundo espiritual, conforme diz a doutrina espírita. Adiantando, o que a educação tem a ver com o espiritismo? Segundo o próprio Kardec, o espiritismo tende para a regeneração da humanidade. Esse é um fato adquirido. Ora, essa regeneração não podemos superar, senão pelo progresso moral. Disso resulta que seu objetivo essencial, providencial, é a melhoria de cada um. Então, se Kardec fosse convidado a dizer qual é o objetivo primordial do espiritismo, seria a melhoria de cada um. Os mistérios que ele pode revelar são acessórios, porque nos abre o santuário de todos os conhecimentos. Não seríamos mais avançados para o nosso estado futuro se não fôssemos melhores. Então, o próprio progresso intelectual, ele, embora seja muito importante, ele tem como finalidade o acessório de uma melhoria completa. É claro que essa melhoria moral não vai se operar unicamente por essa via moral. Precisa ter a questão intelectual junto para que possamos embasar e andar como espíritos, progredir, atingindo nossas potencialidades. Mas se pudéssemos apontar o objetivo essencial, seria a melhoria de cada um de nós. Bom, a arte e o espírito propriamente dito. Uma definição de arte, como foi abordada pelos colegas, não será dada aqui, talvez porque ela nem exista, como o Francisco disse, na sua completitude de conseguir desvendar todos os mistérios. Nem no nosso estado atual nós temos uma definição que contemple tudo aquilo que nós pensamos. Mas podemos fazer algumas elucubrações a respeito da arte e sua relação com o espírito. A arte reverbera no espírito de uma forma que se relaciona com a inteligência e também com a emoção, entre vários outros aspectos, mas não se encerra nesses. A gente pode abordar a arte como uma via intelectual, pensar sobre ela, pensar na técnica, pensar na filosofia da arte, e ela obviamente toca na nossa emoção também. Mas a gente não consegue encarcerar a arte nesses dois itens. A arte vai muito além. A gente não tem palavras para explicar bem o que a arte significa para o espírito humano, mas sabemos todos nós, quando ouvimos uma música, quando assistimos um filme, vamos
vamos a uma peça ou lemos uma poesia, a gente sabe muito bem o sentimento que nos invade e sabe que isso vai tocar direto no espírito de alguma maneira. Então a arte, por ter uma relação direta com o espírito, vai ser uma ferramenta importante na questão da educação. Se a educação é desenvolver as potencialidades do espírito e a arte toca diretamente no espírito de uma maneira muito particular, é óbvio que ela tem um papel preponderante que a gente pode chamar de educação. Bom, então, na educação, vamos utilizar a arte como uma ferramenta, embora ela não seja apenas isso, mas no viés da educação a gente tenta se apropriar da arte para servir de ferramenta para alavancar essa educação de alguma maneira. E aí nós temos as artes cênicas, por exemplo, que podem nos colocar em situações que não são a nossa situação de vida real, mas que nos levam a pensar sobre isso. Quando nós assistimos um filme, se o filme for bem envolvente, se a gente se sente tocado por aquela história, na hora que sobem as letrinhas, a gente se sente acordando de um novo mundo. Porque a gente, por alguns minutos, por algumas horas, talvez, se colocou transportado para aquela realidade e refletiu. Nosso espírito vivenciou aquilo que está sendo tratado por alguns instantes de uma maneira bem particular. E isso, com certeza, influencia os nossos pensamentos, os nossos valores, nos faz questionar eventualmente. E por isso é uma ferramenta de educação interessante. Principalmente na juventude, na infância, que é um momento de formar conceitos novos, essa arte pode colocar eles em contato com novas posições que eles não vão experimentar. Talvez uma palestra onde eu fale da questão da paternidade, da maternidade, não surta tanto efeito quanto ele interpretando o papel de pai ou mãe. Porque quando você se coloca no papel de pai ou mãe numa peça, você vivencia uma realidade por alguns instantes que não é sua. É claro que isso tem uma psicologia associada, a gente não pode colocar a pessoa em qualquer papel, a gente vê atores profissionais que se deixam envolver pelo papel que eles estão desempenhando e não conseguem lidar bem com essa situação psicologicamente. Então o educador tem que ter toda essa questão por trás, mas fundamentalmente seria o objetivo de se utilizar isso na educação. A própria música, ela induz estados emocionais, ela leva a reflexões e ela está junto, pelo menos uma visão bem leiga do assunto, como a gente chama de poesia, que seria a letra dela. A gente tem uma composição entre a melodia e a letra, que nos também leva a experimentar certas sensações no nosso espírito. E isso nos induz uma reflexão diferente de um simples texto, de uma literatura, por exemplo, ou de uma palestra, onde a gente troca conhecimentos pela via intelectual. Aquela palavra que é colocada de um jeito diferente, num tom diferente, meio a certos acordes, ela provoca um efeito diferente do que a simples palavra. E isso induz um pensamento que pode modificar nossa educação de uma maneira diferente. Então, a arte vai ser uma maneira de explorar conceitos de uma maneira que não seria exatamente aquela forma formal. Por isso, ela consegue outros efeitos que a educação formal não consegue. Sobre a dança especificamente, é uma questão que eu trago, porque não é minha área específica, eu não tenho nenhuma formação nisso, e para ser sincero, não tenho nenhuma competência para dançar, não gosto, não sei, já participei infelizmente, isso é uma mancha na minha carreira. Apesar de eu ter um pai que já deu aulas de dança de salão, eu não herdei esse talento, é uma vergonha para mim, mas posso pensar filosoficamente sobre a dança e as influências que eu tenho sobre isso, tenho certas ressalvas sobre a dança relacionada à educação. Porque a dança, destoando das outras artes ali, pelo menos que estão representadas, ela tem essa questão da expressão muito mais aberta à interpretação. Então, quando você está tratando de um estudo doutrinário, a dança nem sempre vai ser a melhor maneira de você focalizar. Ela é um excelente disparador de questões, envolve questões que são tabu, como o uso do corpo, como uma criança dançando para muitas pessoas é ruim por si só e gera coisas que não são positivas, mas não é essa a questão. A questão é que elas sendo positivas ou negativas, a dança não dá um grande fechamento para as questões intelectivas e de estudo, especialmente doutrinário. Então, consideramos na educação, pelo menos na nossa vivência prática, que a dança necessita de uma mediação um pouco maior. Enquanto a letra de uma música já pode falar mais por si só, uma poesia, a literatura e o próprio teatro são mais encerrados, uma proposta que pode ser mais empacotada, embora nem sempre isso seja bom. Mas são diálogos que a educação tem que fazer. Para quem gosta de matemática, no estudo nós usamos a arte como uma função do estudo. Maravilhoso, o Jorge está com certeza, o Matheus também. E a gente vê ali uma função, por exemplo, o y como x ao quadrado, quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 4.
Então o Y vai se configurando em função do X. E nesse encarceramento que a gente propõe da arte para a educação, a gente coloca o estudo, a doutrina espírita e aquilo que se quer mediar para o estudo da doutrina espírita como sendo o preponderante. A arte vem em função disso. Então, não é a melhor postura na educação espírita a gente pensar, poxa, eu vi aquela música tão legal, eu queria encaixar no estudo de alguma maneira. Pô, eu tenho uma ideia de peça maravilhosa, ela podia ir para a Comerge, assim, porque a gente podia tirar coisas dela. Tá, mas que reflexões essa peça vai suscitar? Essa música trata de quê? Eu não posso fazer o estudo subjacente à questão da arte. Eu preciso, na verdade, utilizar a arte como uma ferramenta que vai me favorecer a educação do espírito. E isso é muito mal compreendido no meio espírita. Ainda na semana passada, estava em debate com uma pessoa que certamente não tinha um grande cabedal em pedagogia, que discutia que a arte, num determinado evento, ela foi mal utilizada porque nós partimos de um painel de arte e fizemos o estudo depois, de acordo com as esquetes que foram trabalhadas ali. Segundo essa pessoa, eu não posso fazer o estudo vindo da arte. Realmente, nós não fazemos o estudo doutrinário espírita vindo da arte. Agora, isso não tem nada a ver com utilizar a arte como uma ferramenta pedagógica, em trazer uma esquete aqui, suscitar reflexões e depois pontuar. E aí? O que você sentiu quando você viu aquilo? O que aquilo te traz? Você concordou com a atitude do personagem e tal? Se você estivesse no lugar dele, como você se sentiria? E a partir daí, nós desfiamos o estudo, que tem sim toda uma questão pedagógica por trás, uma ferramenta que a gente utiliza. Então a ordem disso não faz a menor diferença. Ou melhor, se faz, ela é pedagógica e não doutrinária. E isso posso falar com muita tranquilidade, porque embora não seja a minha área é de ciência, educação da ciência, e nós temos certeza absoluta que o conceito científico independe de vir no início de uma aula, no meio de uma aula depois. A questão é como aquilo vai ser mais pedagogicamente aproveitado. E a arte entra nesse contexto. Ela precisa ser pensada à luz da educação, mas isso não quer dizer uma ordem certa, uma forma de fazer. Bom, para a gente avançar um pouquinho, a arte em relação à divulgação exige uma certa percepção um pouquinho diferente da educação. A gente estabelece aqui alguns níveis que são diferentes entre si. Existe a pura informação, existe a suscitação de uma reflexão sobre aquilo, existe o estudo, que é o direcionamento de alguma coisa, e a educação, que é muito mais ampla que isso tudo. A arte pode ter reflexos em todos esses níveis, mas ela tem que ser aplicada de uma determinada maneira que possa satisfazer aquilo. Se eu uso, por exemplo, uma peça de dança para informação, talvez não seja a melhor maneira, porque a dança não é essencialmente informativa. Ela suscita muitas reflexões, ela traz emoções, mas é muito mais difícil eu passar uma informação através da dança, que é um pouco diferente de expressão corporal, do que propriamente escrever uma mensagem. Então tem que adequar aquilo que eu quero à arte que eu vou utilizar naquele momento. Mas todas elas podem levar a uma educação. O que importa é que eu pense nesses níveis e saiba qual é o objetivo que eu quero atingir. Bom, o que eu tenho disponível? De que forma eu vou fazer o que eu tenho disponível para atingir o objetivo que eu quero? Essa é a linha de pensamento, de raciocínio que a gente desenvolve na educação. E aí, a nossa pergunta final seria o que pode e o que não pode ser feito em termos de arte. E aí apelamos para Kardec, que em um contexto um pouquinho diferente, o contexto das preces, mas tem uma informação muito interessante que, quem sabe, em determinado meio de um estudo, me fez pensar em coisas que eu nunca havia pensado, que é a seguinte: Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não fazer desta ou daquela maneira. Então, se Deus não se importa, se nós adoramos Ele numa língua ou na outra, cantando ou dançando, também não deveria fazer diferença. Deus não se importa pelo meio com o qual eu me utilizo para adorar a Ele, para agradar a Ele, para pensar, para refletir sobre Ele. Então, por que a gente está incomodado se a gente faz isso como dança, teatro, música, se a música é neste ou naquele gênero musical, naquele ritmo, com este ou com aquele instrumento? À luz de Kardec e à luz do próprio raciocínio do bom senso, isso não faz o menor sentido. São questões pessoais, sociológicas, culturais, mas que não encontram respaldo na doutrina espírita. E aí, pedindo licença a Kardec, mas a frase que mais me tocou e toda a minha experiência em relação a isso vem de uma pessoa que não sei nem se é espírita, mas é uma profissional da dança, que dá aula há mais de 30 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E disse uma frase que eu levo como lema para a vida, principalmente na arte: você pode fazer tudo,
Você só não pode fazer qualquer coisa. Ninguém vai limitar aquilo que pode ser feito em nome da doutrina espírita ou em nome de qualquer divulgação filosófica, científica, enfim. Ninguém vai poder limitar como o pensamento humano pode ser organizado de diversas maneiras. A questão é que não podemos fazer de qualquer maneira. Tudo tem que ser uma atividade intelectiva, tem que ser muito bem pensado com o objetivo de onde eu quero chegar. Esse é o único limite que se impõe à arte em termos de educação espírita. É pensar primeiro em termos de doutrina, primeiro em termos de educação, e saber que os objetivos são melhoramento progressivo e utilizando até dos conhecimentos científicos, filosóficos, como acessório para levar esse melhoramento. Agora, isso não limita o que eu posso fazer. Eu posso fazer tudo, só não posso fazer qualquer coisa. Esse é o recado final que a gente deixa aí na educação espírita. A gente agradece, né, nossos companheiros pelas contribuições que eles trouxeram nessa tarde. E a gente vai abrir, então, um momento para perguntas, né? Para quem desejar fazer pergunta, pode levantar sua mão, pode fazer sua voz e tudo mais. Gleison. Qual é o nome dele que eu esqueci? Francisco. Meu nome é Gleison. Tudo bem. Você fez uma reflexão final que me chamou muita atenção quando você colocou que na época de Kardec, no século XIX, havia uma literatura mais científica, digamos assim, e hoje no Brasil existe uma literatura mais, digamos assim, mais romanceada, né? Eu acredito que tem a ver com o momento histórico de cada um. No século XIX, o momento da ciência, né? E aqui no Brasil é um momento muito da literatura, né? Da produção literária, do mercado editorial, etc. Mas eu queria te fazer uma pergunta, como é que a gente poderia refletir, a partir disso, a questão de uma base doutrinária, onde que a base é alicerçada na ciência e na filosofia, e aonde que há essa oferta tão grande desse mercado de livros que trazem uma história, que chama muita atenção de nós brasileiros, que temos uma base educacional católica, onde que o contar histórias, trazer um exemplo de história, foi muito mais atuante do que uma reflexão científica num país que foi muitos anos, muitos séculos colônia. Eu queria que tu refletisse como é que tu faz isso, por quê? No repensar a casa espírita, quando você, determinada casa, não coloca esses livros que são considerados mais romances à luz da doutrina espírita, e livros mais baseados na ciência e na filosofia, como esses que estão aqui, por exemplo, no lado, isso encontra um choque cultural aí. Como você pensa isso, como você reflete nisso? Pedreira aí. Tem várias questões aí que eu queria colocar. Eu acho que a primeira questão, e aí, por causa de uma formação filosófica, eu vou começar já questionando essa noção que a gente tem, na minha maneira de perceber, equivocada do século XIX. Não consigo entender o século XIX como mais científico do que o nosso. Eu consigo entender o século XIX como o desenvolvimento da ciência como a gente conhece. Mais científico, acho pouco provável. Se você pega por questões de produção, inclusive, hoje a ciência é muito mais relevante e muito mais pensada do que foi no século XIX. Se você liga a televisão, por exemplo, para ver não sei o nome daquele programa da Globo para sexta-feira. Globo Repórter. Se você pega o Globo Repórter, se você pega o Globo Repórter para ver, você vai ver que sempre começa com uma opinião pessoal, depois vem a opinião de um curandeiro, e a terceira posição é sempre a do cientista. A ciência, ela, desde o século XIX, e aí sim, ela acabou sendo a opinião verdadeira sobre qualquer coisa. No século XIX é onde se inicia, mas não acho que termina. Pelo contrário, eu acho que ela se desenvolve muito. Então a gente ainda tem esse pensamento científico que é muito arraigado na nossa mente. Assim. Às vezes você vê uma pessoa falando que está chovendo porque, sei lá, um determinado Deus está fazendo trovejar, e você olha e fala, poxa, que burro, né? Caramba, não sabe que ali na verdade é o choque das moléculas e tal. A ciência, ela detém toda essa verdade. E ainda é hoje assim, infelizmente. Bom, primeira questão é essa. Segunda questão, a gente vem, como você comentou mesmo, a gente vem de uma cultura muito, a gente é alicerçado numa pedagogia muito de historinha. Tá? E historinha que, inclusive, elas tendem a impor limites e não abrir a mente. Até por causa de uma influência, esqueci o termo, jesuítica. Né? Por causa dessa cultura jesuítica que a gente tem, sei lá, mais de 400 anos de uma estrutura pedagógica. E vem limitar
E aí tem uma frase circulando dele belíssima na educação espírita dele, que ele fala que o saber espírita ele deveria ser um saber questionador, e aí você deveria ensinar que a criança que fazendo determinada coisa, ela vai colher os frutos daquilo que ela está fazendo, e não vai para o inferno, que é a estrutura jesuítica que a gente tem na nossa pedagogia ainda hoje, né? A educação ela é uma educação que você faz uma coisa para ganhar outra. E se você não fizer aquilo que eu quero que você faça, você vai ser punido. Uma formação de consciência. É claro que essa estrutura, que é uma estrutura extremamente antiga, vai influenciar na maneira de ser do brasileiro e vai influenciar no nosso ethos enquanto sociedade, na nossa maneira de pensar política, na nossa maneira de pensar religião, na nossa maneira de pensar de uma maneira geral. Então, quando eu, que fui ensinado durante toda a minha vida a não questionar nada daquilo que está me apresentado, quando eu vou comprar algum livro, ou quando eu vou expressar-me artisticamente, não vou fazer pelo aquilo que questiona, eu vou fazer pelo aquilo que reproduz. E aí eu vou procurar determinadas obras literárias que vão falar de uma maneira mais fácil, mais doce, e que eu não preciso questionar sobre. Tá? Diferente de uma época em que Kardec colocava, e aí não porque era mais científico, mas porque a ciência estava nascendo como a gente conhece. Então todo mundo queria questionar. A percepção ela tem que ser diferente. Na época, todo mundo queria questionar. Hoje em dia a gente já passou por isso e não quer mais questionar. A gente quer aquilo que já está pronto e já está dado. Mas também a gente não precisa deixar de lado a questão do mercado. Hoje, obra literária no Brasil, espírita, é das que mais vende. Você pode qualquer livraria que você vai chegar, você vai ver top 10 lá, você tem, sei lá, 5, 6 livros de literaturas espírita entre os mais vendidos. Então, óbvio que é uma questão de mercado também. É muito mais... Se eu sou dono de uma editora, é claro que eu vou produzir um romance desses legais aí, para não falar uma palavra pior, desses tipos de romance, que eu vou vender muito. Eu não vou vender uma obra sobre filosofia. E aí grandes questionadores da doutrina espírita, eles são esquecidos porque não vendem, porque não tem mercado. E o centro espírita, ao invés de divulgar esse tipo de coisa, de trazer à luz desse tipo de questionamento, o que faz? Se rende ao mercado. E aí acaba reproduzindo também, vendendo essas obras que não são obras questionadoras. Então como é que a gente pode romper isso? É a fala do Éric, educação. E tem que começar do centro, tem que ser uma postura do centro. Porque é a partir daqui que vai desenvolver o pensamento espírita dessa pessoa. Hoje a gente vive num boom, de novo, por causa do mercado, que o espiritismo está em voga em todo lugar. Então esse cara vem da rua e chega no centro espírita com uma visão romanceada do espiritismo, e aqui chega na casa espírita, você reproduz aquilo. Você deveria romper com isso. Se essa pessoa quiser comprar em qualquer livraria um romance para ler, é com ela. E eu não tenho nada contra romance, estudo romance na faculdade. Não, a minha visão não é essa. A minha visão é a visão pouco crítica de citar um romance. Na casa espírita não deveria ser instigado, não deveria ser reproduzido isso, exatamente por causa dessas questões. Kardec é um grande desconhecido. Para não me alongar muito, que eu falo demais, tem uma falazinha pelos caminhos da mediunidade serena, que eu particularmente adoro, é muito bom você ler, do Camilo, alguma coisa. São questionamentos da Dona Ivone Pereira da Moral, que era uma romancista, né? Basicamente uma romancista. E aí perguntam para ela sobre o espiritismo no Brasil, e ela fala que o espiritismo é um neocatolicismo. E que o problema é que o movimento espírita brasileiro é um movimento espírita brasileiro feito em cima de romance. E é exatamente isso. Porque quando você vai ver, sei lá, há 10 mil anos, você vai acabar de ler o livro e vai chorar, você não vai indagar. Quando você for ler Paulo Estevam, e aí... Sendo bem crítico. Quando você vai ler Paulo Estevam, como todo mundo quando leu Paulo Estevam, acabou e chorou pra caramba. Ninguém se perguntou, por exemplo, se mulher falava na rua. Que metade do livro passa a Abigail conversando com Paulo. Paulo, doutor da lei, deixaria a mulher falar na rua com ele? Provavelmente não. A gente não questiona. A gente fica aí, oh, que lindo, oh, estamos chorando, mas não questiona aquilo que está ali. Então, óbvio, você vai ter uma população um pouco. Aproveitando uma cara fazendo um comentário, a questão da qualidade. Às vezes, pela questão de mercado, a gente esquece da qualidade. Mas por que a gente esquece da qualidade da obra chamada doutrinária que a gente se propõe a vender na casa espírita ou a emprestar na casa espírita? O que falta na gente para a gente poder ter uma literatura espírita de qualidade na casa espírita? É conhecimento espírita. Se a gente não aprende, que a gente tem que estudar a doutrina espírita na casa espírita,
e de uma maneira que a gente vai ler, vai refletir e vai buscar informação nos vários livros que a doutrina tem para a gente sobre aquele mesmo assunto, para ter uma visão ampla, a gente vai lendo qualquer tipo de literatura que se diz espírita, porque a gente precisa de manter pagar a luz, porque a gente quer fazer a obra, quer pintar o prédio, quer ficar bonito, e a gente acaba se preocupando com as questões materiais e esquece da essência, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta mais para a Gabi, porque Gabi, você falou uma coisa que eu achei interessante. Janaína também tem pergunta. Não, mas eu quero falar em cima do que você trouxe aí. Ah, então tá legal. Então você, Janaína, quer falar? O ideal, na verdade, seria que as casas pudessem buscar sua sustentabilidade não na venda de livros. Porque aí você fugiria desse aspecto. Você buscaria outros caminhos, tá? E deixaria a questão do livro só estar vendendo verdadeiramente as obras de Kardec ou obras que realmente vão auxiliar nesse melhor entendimento. Porque as desculpas são sempre essas. A gente vende de tudo porque a gente precisa sustentar a casa e as pessoas não querem ler só Kardec ou não querem ler Kardec. Só para reflexão. Não dá para conhecer o doutrina espírita sem ver a Kardec. Pode. Inclusive, eu concordo com você, e existem algumas casas espíritas, eu conheço até algumas, que inclusive não tiram lucro na livraria justamente porque aconteceram problemas nesse sentido no passado. Eu posso falar exclusivamente até da minha casa espírita, porque é uma que acontece. A livraria não tem lucro, é lucro zero. Ela compra o livro da distribuidora, aí no caso pode ser a Protofeb, pode ser o CERJ como editora, o CERJ como distribuidora somente, né, porque vai partir do mercado, mas ela recebe aquele livro. Se o livro custou R$10, a casa vende a R$10 o livro, ponto. E aí a gente acaba fugindo dessa pressão, assim. A gente foge dessa pressão comercial. A nossa casa também tem essa filosofia, tá? O lucro, vamos dizer assim, dentro do livro é para o livro. E a casa se sustenta por outras, em face dessa observação, essa reflexão de pessoas que gerenciaram essa casa no passado, né? Isso a gente tem até em estatuto. No nosso relacionamento, para ver como isso é possível, né? Não é algo impossível para a gente realizar. Então, eu vou perguntar para a Gabi. Gabi, você falou sobre a questão que as peças espíritas, elas copiam a fala do personagem, né? E se explica, acaba ficando cansativo, o pessoal dorme já de dessa assim, realmente é uma tragédia. Que trouxe a questão da adaptação. E aí você me fez lembrar do filme que eu vi, que eu amei, chamado As Mães de Chico Xavier. Eu queria até que você comentasse assim, porque eu nunca vi nada que falasse sobre processo, uma informação sobre o que a doutrina espírita traz para nós, sobre a questão da vida após a morte. Não sei se você teve a oportunidade de ver. O diálogo é mínimo, mas a dramaturgia é tamanha que você entende tudo aquilo que ele quer passar com pouquíssimo de fala. Eu, assim, quem fez aquele filme estava altamente, na minha opinião, como que não conheço nada do tema, estava altamente inspirado com relação a essa coisa da dramaturgia, da interpretação, de como as pessoas passaram tantas coisas pela expressão do corpo do lugar, né? E com pouquíssimas palavras. Bem, eu não tive a oportunidade de ver esse filme, mas é exatamente isso que a gente busca. Eu não vi, não posso opinar a respeito do filme em si, mas é isso, é trazer toda essa expressão, que é um conjunto, né, de expressões, é a movimentação, é o rosto, a fala também, enfim, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente chora, a gente ri, é tudo isso junto naquele momento para poder falar. O Eric falou um pouco sobre a dança, sobre a expressão da dança, né, que ele tem algumas ressalvas, mas é aquela expressão toda, é tudo aquilo, e eu acho até que a dança é aliada ao teatro, né, como musical, então seria perfeito, porque toda essa parte da movimentação, da expressão, do corpo, um olhar, mais uma fala que às vezes pode ser simples, mas que o conjunto todo fala por si. É isso que a gente busca, a adaptação é isso, é trazer para essa vídeo, né, para esse jeito de fazer para as pessoas, para essa representação.
fala. Eu acho bacana que você fez um apontamento com relação a esse filme, mas essa maneira de passar uma mensagem, ela não é uma coisa nem nova, nenhuma coisa, uma medida inovadora. Chaplin já fazia isso no cinema mudo. E antes dele ter isso. Porque, por exemplo, quando você vê a diferença, pelo menos eu tive essa sensação, de você ver um filme de Chaplin que tivesse falas e um que não tivesse, você vê a diferença de impacto que você tem. Por exemplo, Luzes da Cidade, que é um filme de Chaplin, para mim foi mais impactante do que o Grande Imperador. Ele fala da questão da Segunda Guerra Mundial, a crítica de Hitler, né, nazista, coisa e tal. Mas eu acho que a quantidade de mensagem que ele passa com esse filme é bem maior e muito mais impactante do que do Grande Ditador. Até porque você, que nem, eu não sei quem falou, mas que você desenvolve a sua própria imaginação. Você se insere naquela realidade. Entendeu? Você se coloca no lugar daquela personagem. Vou passar para, aparentemente, para o Eric. Vamos ver se pode ser para os outros. Depois eu faço uma matrix aqui. Não, assim, a questão da arte, ela seria até interessante pensar como que o nosso movimento, do ponto de vista histórico, foi trabalhando a arte, né? A arte dentro da casa espírita mesmo. Não estou falando nem sobre literatura, nem sobre psicografias, mas como que o movimento no Brasil, ele vem se relacionando com a arte. Eu acho que é interessante pensar como é que isso foi se desenvolvendo, porque hoje a gente chega num momento em que a arte está muito ligada à evangelização, à infância. Então, tem a musiquinha, tem o teatrinho, muito hino. E o lugar, né, ele é menor, é uma coisa menor. É uma coisa pontual, é para alguns momentos, né, e não são para os momentos tão importantes assim. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido, deixa eu tentar organizar minhas ideias aqui. Me parece, ou melhor, vou falar, eu quero saber se você de alguma forma concorda comigo. Se a arte, de alguma forma, lembrando lá o que a psicografia do maestro Goscinny lá em Obras Póstumas, até que ponto a arte, ela não seria para nós uma grande oportunidade de sensibilização das pessoas, seja o trabalhador, seja o frequentador do centro, e um caminho, né, um instrumento, como você usou, você repetiu essa palavra várias vezes, um instrumento para ir aonde o intelecto não alcança, na tarefa de moralizar, na tarefa de instruir. O intelecto me faz avançar por um caminho, mas o sentimento também, ele consegue me levar. Valéria até lembrou, né, da questão do filme, você falou, e aí eu não tinha pensado nisso, mas realmente tem alguns momentos sem fala e são realmente muito fortes, muito sensibilizadores. Então, até que ponto a arte, ela está sendo subutilizada nos centros naquilo que ela tem de potência, né? Naquilo que ela tem de promover para todas as idades, não só para as crianças. Para todas as idades, ela tem uma grande potência de fazer com que a alma possa ser elevada. E a pergunta é, não sei se eu fui claro, eu estou num momento artístico, então não estou conseguindo articular bem as ideias. Nada, né? Bom, eu concordo com você. Penso que essa diminuição de subutilização da arte se dá justamente porque, pela nossa incapacidade, pela nossa incompreensão, pelo nosso medo de lidar com isso, que é o desconhecido além da intelectualidade, e pelos nossos próprios atavismos, as nossas questões pessoais. É muito mais fácil eu me encaixotar ali na evangelização infantil, um momento que não seja importante, porque fica mais fácil para mim lidar com isso. Chamar o teatro de teatrinho, eu preciso fazer uma coisa qualquer, fazer qualquer coisa.
Agora, uma musiquinha, basta eu repetir o trecho doutrinário ali, não fugir do lugar comum, a criança repete aquilo, e com a criança, porque supostamente a criança é mais fácil de controlar. E aí vai na fala do Francisco da questão do questionamento. A gente forma crianças que não questionam, usando uma arte que não questiona, por um movimento que não questiona. Um convite até que partiu de você, gostaria de desenrolar essa história aqui, sobre as oficinas de teatro lá no Carlos Chagas. Me incomodaram bastante por eu não ter nenhuma formação em relação a isso, e mais por trabalhar com teatro de forma amadora, você vai sendo convidado aqui e ali para fazer uma oficina, no dado momento eu falei, por que eu estou dando oficina se eu não tenho nada de embasamento em relação a isso? E busquei pessoas que tinham, fui ler livros sobre isso, e li a história do teatro, e vi que a história do teatro traz questionamentos, como no início do século XIX, no meio, até no início do século XX, traz questionamentos que são os mesmos hoje doutrinários. Qual é o lugar do teatro? O que é um palco? Qual é o texto que tem que ser feito no teatro? O teatro precisa de texto? A própria questão da cobrança. Haviam vários autores puristas que pensam que pelo fato do artista receber, ele deixa de ter a sua pureza artística em relação àquilo. Ele já está sendo pago para fazer um personagem e que aquilo de certa forma diminui a potência artística e diminui o valor daquilo que ele está fazendo. São questões plenamente presentes no movimento espírita. Será que o lugar de casa espírita é o lugar de ter palco? E a gente vê questionando isso. Pode cobrar por uma apresentação, não pode cobrar por uma questão do livro? Quando você fica preso àquele livro, seria uma fonte de renda para você. Questionamentos que se faziam no século XIX e XX ainda não fizemos no movimento espírita. Então acho que falta fazer esses questionamentos. E para isso precisamos separar o que seja doutrina espírita, movimento espírita e opiniões pessoais. Porque não existem doutores em doutrina espírita. A doutrina espírita é, por definição, a doutrina dos espíritos. Então, se o próprio espírito de verdade encarnasse, ele não seria doutor em doutrina espírita. Tudo que ele falasse, certamente estaria de acordo com a doutrina espírita. Mas pelo simples fato de ele ser um, ele não pode fazer doutrina espírita. É uma questão de definição, uma questão básica que a gente não atenta para isso. Qualquer autor chega, se diz espírita e acreditamos aquilo como doutrina espírita. Não existe. Mas existem doutores em sociologia, existem doutores em pedagogia, e a gente não apela a esses conhecimentos do mundo para trazer para dentro do movimento espírita. Se nós nos negássemos a usar tecnologia, a gente não poderia hoje apresentar alguma coisa. Alguém tem que pegar, achar que é importante separar uma renda do centro para comprar um data show, utilizar a cota de luz para isso, aprender a mexer num programa para fazer isso. Porque a gente precisa mergulhar nessas questões. Quando alguma pessoa, por exemplo, como fez a Federativa de Pernambuco, condena os ritmos populares, essa pessoa, se a gente for olhar a luz da sociologia, ela está condenando as camadas populares, ela está trazendo um Estado que tende ao fascismo, inclusive, porque eu determino o que pode, o que não pode, o que é doutrinário, o que é não doutrinário, sob uma visão que nada tem de doutrina espírita. Então, opiniões pessoais passam a ser impostas, porque as pessoas não estudaram, não souberam separar as suas questões pessoais e dificuldades intelectuais, dificuldades de capacidade. Às vezes a pessoa não tem o talento para aquilo, não tem a formação, mas quer aplicar aquilo. Todo esse bolo de dificuldades nossas é refletido em tudo isso que você falou, no subdimensionamento da arte e no desvirtuamento dela quando ela é utilizada, em detrimento de opiniões, no detrimento da questão doutrinária e favorecer as questões espirituais. Você fez a pergunta meio da Bia, que os dois queriam responder também na sua questão. Tem uma questão que eu queria, e aí continuando na fala da Érica, pegando essa questão. Tem um texto da Época Espírita, de 60, que sempre comento qualquer palestra que eu vou fazer. Se dou um jeito de comentar sobre ele, mas é porque eu acho esse texto emblemático. E não é puxando sardinha para mim, o título do texto é Filosofia, minha formação, inclusive, em que ele está abordando as questões ali do espírito. E ele fala uma coisa que eu acho que é bem interessante, que ele fala assim, bom, o espiritismo ele não é só razão, ele é a razão, mas ele fala também dessa questão mística, porque o espírita, quando vê misticismo, só falta infartar, né? Porque nós somos racionais. A questão mística que ele está abordando não é a questão mítica, preciso que se faça uma divisão aqui entre as coisas. A visão mística que ele aborda é a própria crença em Deus. Acreditar em Deus, que é um ser não perceptível pelos sentidos, é uma questão mística. Tá? Primeira questão. Não é necessariamente uma questão racional. Kardec aborda isso em diversas obras. A crença em Deus é uma questão individual. A nossa compreensão das leis é que pode ser racional. O Espiritismo está aqui para facilitar a compreensão de Deus.
Mas Deus é uma questão interna, é uma questão de fé. Tanto é que ele no que é o Espiritismo, ele até pergunta, quando ele está falando sobre probabilidade de convencimento no diálogo com o padre, ele fala assim, se ele é ateu, esquece, nem conversa. Ele não fala assim, se ele é ateu, conversa e explica para ele sobre o Espiritismo que ele vai acreditar em Deus, porque Deus é uma questão íntima. A primeira questão que eu queria deixar claro aqui, e essa questão da razão. Só que o movimento espírita adora essa noção de razão. Nós somos os seres mais racionalizados da história. Não racionalizados, mas racionalizados da história da humanidade. Qualquer abordagem nossa diz, não, mas isso não é racional. Que razão é essa? Sinceramente, assim, quando uma pessoa condena um determinado ritmo musical, será que ela está apelando para a razão? Que razão? Sobre que ótica que ela está abordando? Então, quando ela fala sobre arte, e ela coloca a arte num espaço menor, para ela, aquilo é razão, porque a arte não é uma obra racional. Né? Isso a gente consegue, sem forçar muito a barra, a gente consegue ouvir certos discursos, como a gente ouviu na última semana, de que a obra de arte era basicamente uma obra não racional. Alguém consegue... alguém consegue sobreviver sem ser racional? Você consegue fazer alguma coisa sem puxar para a razão, sem apelar à razão? Porque a razão é uma faculdade de ser humano, que é necessária para qualquer coisa. Para você se movimentar, você precisa disso. Você precisa racionalizar para sobreviver. Só que não necessariamente a gente utiliza essas faculdades racionais da forma correta. Primeira questão. Outra questão importante, a gente não usa a razão conforme a doutrina espírita. A gente usa a razão conforme a gente acha que é a doutrina espírita. Então, porque algum palestrante falou algum dia alguma informação, você reproduz. Você não se dá nem ao trabalho de procurar. Para a gente terminar e para deixar, não sei se a Gabi quer falar, para a gente não avançar muito, uma vez eu fui chamado no centro para falar sobre a lei de causa e efeito. E aí, óbvio, fui lá no Livro dos Espíritos e procurei a lei de causa e efeito. Não achei. Fui no Livro dos Médiuns. Não está lá também. Fui no Evangelho. Nada. Livro dos Médiuns. Nada. Já desesperado, eu comecei a procurar sobre isso. Pasmem, não achei essa expressão. Não há expressão lei de causa e efeito. É claro que Kardec deixa claro que toda ação do ser humano vai refletir numa outra ação ou numa reação. Mas lei de causa e efeito, vocês podem procurar. Até se vocês acharem, eu adoraria que vocês me enviassem essa definição. Mas quantas vezes a gente reproduziu isso? Será que a gente está sendo racional? Isso é razão? Aí desmerecer a arte, não, coitadinha. Pelo amor de Deus. Então, eu estava pensando sobre como é que ao longo da história se deu essa história de como é o artista. Porque antigamente o artista era um top. O artista era uma classe social realmente, não era exatamente uma classe social, mas eram pessoas muito admiradas. Muito admiradas. E depois de um tempo, enfim, de algumas coisas que aconteceram, ele começou a ser visto como ocioso, começou a entrar muito a história da academia, então muita gente se formava na mesma coisa, ninguém se especializava exatamente num determinado tipo de arte, enfim. Muitos fatores resultaram na ideia que a gente tem hoje do artista, como o vagabundo, o ocioso, aquele que está sempre procurando trabalho, só é mentira, está sempre procurando trabalho. Entende? Então, eu acho que o libertino também, por outras razões, e aí a gente hoje tem essa visão. E eu não culpo exatamente as pessoas por essa visão, mas eu culpo, na verdade, não exatamente culpo, mas eu tento ressaltar, mas é o fato da pessoa não pensar sobre aquilo fora do artista, do cara que fez durante muito tempo, enfim, do jeito dele, mas da arte em si. Porque a gente toma a arte pelo artista, né? Pela pessoa, pelo indivíduo. Claro que ele faz a arte dele, cara, pode ser excelente, pode ser top de linha, perfeito. O cara vai ter a vida dele lá, mas a gente acaba confundindo a parte pessoal com a parte da arte que ele faz. Eu acho que a gente tem que voltar para isso, porque eu acho que o espírito tem que ver as mesmas coisas que a gente vê, tem que fazer as mesmas coisas que a gente faz no mundo com a ótica espírita. Você pode fazer arte, você tem que fazer arte? Sim, deve, obviamente.
mas com essa ótica. Você não vai agir, você não vai sair e ter o comportamento que a gente vê em determinadas pessoas, sendo artistas ou não, gente. A gente taxou muito, colocou muito isso para o artista, porque a gente está trazendo para essa discussão. Outras pessoas também fazem o mesmo, e nós já fizemos. É assim mesmo. E a questão que me chamou muita atenção foi da evangelização. Gente, a evangelização até na casa espírita, a meu ver, e eu vejo até lá na minha casa espírita, não é o principal trabalho, que eu acho um absurdo. Assim, não é um trabalho muito visado, não se sabe o que acontece lá, não se tem não é uma fiscalização, mas não se tem um acolhimento àquelas pessoas, aquele trabalho, entendeu? Eu acho que o caminho está errado, eu acho que a evangelização tem sim que ser o trabalho principal da casa espírita, porque, pelo amor de Deus, a evangelização é o trabalho da casa espírita, de adultos, de crianças, de encarnados, desencarnados, todo mundo. E a evangelização, a gente diz, é feito teatrinho, é musiquinha, mas, gente, se não o principal campo para a arte na casa espírita é a evangelização. Eu acho que é muito rico, é um terreno muito propício para a arte e para a aceitação da arte, inclusive. E os pequenininhos um dia serão os adultos, então daí a gente já melhora o futuro. Deixa eu só concluir que o Mileco, o saudoso Mileco, que trabalhou lá nas plebe, que foi, enfim, um grande sujeito. O Mileco, uma das últimas coisas que eu ouvi dele, uma coisa assim fascinante que traz dentro da gente que vive dentro da caixa, que tem medo de pensar fora da caixa. O Mileco, em certa oportunidade, ele trabalhava com esclarecimento mediúnico e ele estava numa sessão onde ele encontrou um espírito trevoso, um espírito endurecido. E aí ele, de alguma forma, ele reconheceu que aquele espírito era do lugar de onde o Mileco tinha nascido. E aí, por algum motivo, tinha um violão do lado. Aí o Mileco pegou o violão e tocou uma música da infância, imaginando que aquele espírito conhecesse aquela música. E por via da música, o endurecido começou a chorar. E foi a partir dali que realmente o envolvimento para fazer com que aquele endurecido se arrependesse se deu. Então você imagina, um dia que você vai imaginar que em uma reunião mediúnica, o esclarecedor vai pegar de um instrumento para tocar. Então, veja, a questão quer dizer, violão é um instrumento, cavaquinho é um instrumento, a arte é um instrumento, né? Então a gente ter um lugar, dar um outro lugar, criar um outro lugar para que a arte possa funcionar, como funcionou no caso do Mileco, uma coisa assim fascinante porque para quem pensa dentro da caixa, criar um lugar onde a arte possa ser, melhor utilizada para a gente alcançar o mesmo objetivo. A Joana também quer fazer uma pergunta. A minha questão é justamente sobre a questão da evangelização, né? Porque às vezes me dá a sensação de que a gente faz qualquer coisa que criança, né? Então você pega, você bota uma musiquinha, tem várias musiquinhas que são bárbaras, mas que elas trabalham muito a parte do cognitivo. Então você bota a criatura para ficar lá pulando, e a criatura pula e gasta energia e não sai lateral. Mas até que ponto a gente vai ficar botando musiquinha só para a criatura ficar ali pulando? Tem a sua utilidade? Tem. É necessário até para gastar energia e tudo mais. Mas até que ponto a gente não fica dentro dessa caixinha e botando a criança só para pular, sem se preocupar em construção, em fazer uma questão mais crítica, em procurar músicas que tenham uma qualidade melhor e tal. E aí, como é que a gente fecha essa porta? Porque às vezes quando a gente trabalha com criança, a tendência é essa, né? A gente faz qualquer coisa, faz um teatrinho, bota eles pra cantar, dançar, rebolar, pular. Pois é. Eu acho. E como é que a gente fecha isso? Isso é uma questão que a mim inquieta. Você é evangelizadora? Sou. Então, eu também sou. É muito delicado, né? Porque criança é tenso, né? Ainda mais um grupo inteiro, e a gente geralmente não tem um super grupo de evangelizadores, né? Então é aquela coisa assim, contém. Claro que a gente tem que conter, mas estratégias são necessárias para essa contenção, né? E por que não
para as musiquinhas, enfim, para as formas que a gente tem de lidar com as crianças. Eu estava ouvindo, eu vou até voltar essa trabalhadora do Polo 16 da Comédia, a gente estava conversando sobre, enfim, arte, evangelização, tudo, e ela me chamou a atenção para uma coisa. Hoje a gente não tem muita produção, não volta muita atenção para a música infantil, espírita. E aí fica aquela coisa velha, né, aquele negócio que tudo repetido e tal, coisa que ninguém conhece, é um pouco complicado. E eu estava pensando, eu falei até para ela sobre a associação que está surgindo agora, o Eric até, montando, sobre uma associação musical espírita. E eles estão auxiliando artistas adultos a fazerem seus CDs e tudo. Na verdade, até os que fazem música para criança são adultos, tem criança também. Mas esses artistas para jovem, né, para adulto, música para jovem, às vezes a gente rotula umas coisas, mas só para a gente entender melhor. Não é exatamente assim, isso que eu quero dizer, não é só para jovem, não é só para adulto. Mas essas músicas que a gente ouve, enfim, e eles estão auxiliando a fazer os CDs, enfim, a todas as etapas de confecção. E eu fiquei pensando, poxa, realmente a música espírita, a música infantil, caraca, a gente fica ouvindo, tem um cancioneiro que é antigo, né? Ele disponibiliza até as músicas dos CDs no site, mas aí, só eu fico pensando, cadê mais? E as músicas antigas? Sei lá, Tia Vilma, várias músicas que a gente tem, vários autores até que, gente, vai do passa num ouvido pro outro só, eu não CD. Até teatrinho, às vezes a gente faz meio assim, a gente faz isso em cima da hora, pega, faz um negócio. Em cima da hora, exatamente. E vamos combinar, né, que as crianças, olha, tem umas que exatamente criticam. É bem interessante ver como que elas percebem aquilo melhor até. Uma coisa que me quebra demais os adultos. Acho que isso passa por uma desvalorização muito grande da tarefa. Não se deixa qualquer pessoa sentar à mesa mediúnica, se pegar um violão então ele vai sair exorcizado. Não se deixa qualquer pessoa doutrinar um espírito, não se deixa qualquer pessoa fazer uma palestra a cada espírito. Mas a pessoa com uma semana de cada espírito vai lá ajudar com a criança, pode dar aulinha para lá, pode fazer o que der, aí pega umas planilhas prontas de 1900 antigamente ou até novas, mas que pedagogicamente são muito questionáveis, e joga para fazer para a criança e faz qualquer letra, e faz qualquer teatro, né? Esses dias eu estava vendo, já tem algum tempo, né? O famoso parabéns espírito, né? Parabéns a você, você mereceu o renascimento, né? Desde quando a reencarnação é questão de merecimento, né? Pergunta para Kardec, qual é a finalidade da reencarnação? Depende de quem merece. A reencarnação é obviamente uma necessidade, mas a criança não aprende isso, porque ela aprende a bater palminha lá, para não dizer muitos anos de vida, eu digo que mereço renascer. Ou seja, eu troco uma coisa que eu acho ruim por uma que é pior. Né? Por quê? Porque é a criança. Porque o adulto, quando ele vê uma música desafinada, ruim no CD, ele já fala, isso não é bom, não. O teatro, ele fala assim, não vou, se for um cinema, não vou assistir. Agora a criança fica obrigada a assistir aquilo, e ela é crítica também, eu falo, tô vendo fulano por trás da figurinha, eu sei que é teatral, não quero mais ouvir isso, e a gente submete a criança a isso, que é a mesma criança que cresce. Então essa desvalorização inicial só vem a se refletir no movimento comum. Gente, um parabéns espírita. Realmente, vocês já ouviram? Até o ritmo, isso é para criança, tem que pensar. Isso é feito. Alguém sabe? Vamos cantar para quem não sabe. Não. Só um minutinho, só voltando ela. A história do como fazer, né? Não tenho a pretensão de te dar uma receita, mas lembra que eu falei até na exposição que no meio a gente vai dando aquela explicação nas entrelinhas, então a gente tem que saber a linguagem da criança, né? Como a linguagem teatral. Eu não vou chorar como eu choro normalmente no teatro, eu vou fazer uma coisa mais expressiva. São expandidos, o lado é muito bom, mas por outro é muito ruim, que se você fizer alguma coisa boa, se você acaba... Exatamente, mas a gente tem até os cursos de evangelização, enfim, as capacitações, que eu acho que são poucas, mas a gente tem um dia da capacitação para arte como instrumento de evangelização, enfim, a gente lá no 23º chegou, o seu chegou a fazer uma capacitação de 15 dias, às quintas-feiras à noite, que traziam questões, música na evangelização,
evangelização, teatro, evangelização, dança, traziam isso uma exposição de 1 hora, 1 hora e meia, somente sobre esse assunto. Isso é bem interessante. 30 segundinhos para te ajudar como fazer. A questão principal da capacitação é o seguinte: pensar como fazer. A capacitação vai te ajudar a pensar. Mas se a pessoa tiver seriedade na hora de pensar, ela vai refletir sobre aquilo e vai fazer de qualquer maneira. Então, você está escrevendo um texto, eu coloquei a mãe e o pai têm esse diálogo. Esse diálogo não está reproduzindo preconceitos, esse diálogo não está no lugar comum e não na luta do espírito. A gente vai fazer uma peça lá na Comel, antes de ter os figurinhos, falar, tá faltando túnica branca para o menor. Por que a pessoa tem que ter túnica branca? A gente parte desse lugar comum que não parou para pensar. A gente faz, o mentor vai ter a túnica branca, a mãe fala com o pai, a mãe cuida de casa, o pai sai para trabalhar. Então a gente reproduz vários preconceitos ali, porque não parou para pensar no que é. E o professor de preto. Só isso. Se a gente parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, tem muito maior chance da gente conseguir um trabalho de mais qualidade. Gente, ó, o Jorge tem um comentário, a gente tem a Kate, o Gleison e a Erika para fazer pergunta, tá? Depois a gente vai parar. É só uma questão, a fala da Gabi levantou uma coisa muito importante. Ela disse assim, não, é terrível o parabéns espírito. É interessante. Não, porque assim, não é o parabéns espírito. Não é a letra. Porque primeiro que a letra é não doutrinária. Então, é o parabéns de um espírito. Isso é interessante porque na arte tem essa tendência também dos rótulos. Que eu não sei se alguém vai perguntar, mas isso é espírita, aquilo é espírita, a gente às vezes, até claro, até para ficar mais fácil não ter que usar aquelas explicações todas, mas às vezes a gente usa o rótulo, o parabéns de um espírita, eu não sei nem quem é, mas ele foi infeliz, foi, mas não é um parabéns espírita, Acho que é um conjunto, né? Ele foi feliz, porque a letra não é tão para criar o ritmo, enfim. Não, a gente está filmando. Pode deixar que eu edito depois. A Kate quer fazer uma pergunta, Kate. Eu queria fazer uma pergunta para o Francisco, em relação ao romance espírita. É inquestionável que a forma ideal de a pessoa ser introduzida no espiritismo é através das obras fundamentais. Isso é inquestionável, eu concordo plenamente. Mas a gente sabe que muitas pessoas adentram as casas espíritas a partir da leitura de um romance. Eu já ouvi muitos discursos que derrubam o romance. Já ouvi em palestras termos como romancezinho Mamão com Açúcar, que vocês leem. Já ouvi uma palestrante que valorizava muito a poesia espírita em detrimento do romance espírita. Quer dizer, o romance espírita ele é meio assim, rotulado como uma coisa extremamente negativa. E nesse contexto da arte, eu acho, na minha opinião, que existem bons romances espíritas e existem maus romances espíritas. Acho que a gente às vezes coloca no romance espírita uma função que de repente ele não tem. Não acho que a história seja uma coisa ruim, eu acho que as histórias podem ser questionadoras ou não, como a poesia pode ser questionadora ou não. Eu acho que depende muito também do perfil do leitor. O nosso leitor no Brasil, infelizmente, ainda não tem uma postura crítica. É um nível maior de criticidade que ele não chega lá. Normalmente ele está só interpretando, tentando entender ainda o texto. Para interpretar o texto e criticar o texto e questionar, é um nível de leitura mais aprofundado. Então, eu fico angustiada quando eu ouço assim, eu já escrevi um romance espírita. Eu não sou leitora atual, já tive minha fase de romances no início, E na época eu escrevi um romance espírita, mas assim, é uma coisa que eu fico incomodada, assim, há um discurso muito negativo em torno do romance espírita. Aí eu pergunto, existe algum valor no romance espírita? Qual seria esse valor, se é que ele existe? Legal você perguntar isso porque me fez falar de coisas que eu não consegui falar, vai me fazer falar de coisas que eu não consegui falar. A primeira coisa é que Kardec ele escreve uma obra chamada Catálogo Racional para a Organização de uma Biblioteca Espírita, que é uma obra, para mim, fundamental para reconhecer o pensamento do Kardec a partir da doutrina espírita. É engraçado, porque não tem nada ali, só cita os livros para você organizar. Mas você percebe a partir dessa análise o pensamento do Kardec. Então tem algumas coisas fundamentais. A primeira é essa terminologia que a gente utiliza de maneira equivocada, se usa da maneira correta, que são as obras de Kardec sendo as obras fundamentais da doutrina espírita, porque elas apresentam um fundamento. E aí, Kardec nunca mencionou nada de Pentateuco, Ele fala de Pentateuco é um mosaico, não tem nada a ver com isso. Então ele vai lá, fala das obras dele, que são todas as obras que foram escritas por ele. O espírita, inclui todas elas.
E aí, num segundo momento, ele fala das obras espíritas ou complementares. Bom, até pegando o que o Jorge falou, não existe uma definição de arte espírita. Eu até estava olhando Obras Póstumas, que na minha opinião é um livro bastante questionável. Por quê? Kardec não escreveu aquilo, o nome já diz, é póstumo, de morrido. Então não se sabe se ele publicaria aquelas coisas. Né? Estava-se em fase de publicação, mas não sabe se ele publicaria. Então foi alguém que pegou os textos. Então aí tem a definição de arte que a gente usa no movimento espírita, mas particularmente eu não sei se eu concordo ou se discordo. Eu tenho muita reserva com Obras Póstumas, porque eu não sei se Kardec publicaria aquilo ali. Mas pegando essa noção de arte dada pelo Obras Póstumas, e aí retornando essa questão, a arte espírita ela não tem uma identidade enquanto obra literária, enquanto música, enquanto teatro. Existe uma definição de arte espírita que está na Obras Póstumas, mas e só. Então não existe uma literatura essencialmente espírita, não existe um teatro essencialmente espírita, não existe uma música. Existem obras literárias que perpassam conhecimentos espíritas. Existem músicas que perpassam conhecimentos espíritas, existem danças que expressam determinadas percepções espíritas e por aí vai. Então, quando Kardec ele divide a obra, ele pega essa primeira como obras fundamentais e na segunda ele coloca obras que são obras complementares à doutrina espírita. Dentro dessas obras complementares à doutrina espírita estão outras obras de outros autores que publicaram também sobre essa influência do espiritismo. Como o próprio exemplo, lá dentro do próprio Evangelho de Agostinho, que é uma obra bem questionável sobre os pontos. Mas para Kardec, a análise da obra era importante. Por quê? Porque Kardec entendia que eu só posso desenvolver uma determinada percepção analisando outra. Tanto é que tem o terceiro item de livros para a organização da biblioteca, tem livros contra a doutrina espírita. Isso é claríssimo, é óbvio, eu só posso me defender se eu sei o que o inimigo, teoricamente, pensa a meu respeito. Então é importantíssimo esse tipo de obra. E aí entrando no que você está comentando. Então, assim, a primeira noção é que não haveria um romance ou uma literatura espírita. Existem romances que passam viés doutrinários. Se você pega Os Miseráveis, do Victor Hugo, é uma obra essencialmente espírita. Tudo que está naquela obra moralmente, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, caramba, que impressionante, assim, porque depois que o Javert comete o crime, ele é um exemplo de ser humano, assim, toda a integridade dele. É difícil você pegar uma conduta dentro daquele livro do Javert, né, que é a pessoa principal no livro, que não seja espírita, a postura dele. Aquela obra, ela tem uma estrutura espírita de comportamento, enquanto outras obras que são escritas pelo cunho doutrinário não possuem. Tá? Então, assim, particularmente, não acredito na concepção de um romance espírita. Agora, quanto diretamente do seu questionamento, eu estava lembrando hoje, tentando lembrar qual foi o primeiro livro que eu li. Os livros sempre foram muito mais meus amigos do que as pessoas. Né? As pessoas, elas vieram bem depois, muito depois, né? Não é verdade. Então, assim, pelo menos na primeira infância, os livros sempre foram meus amigos. E eu lembrei uma coisa engraçada. Depois que eu passei da fase de ler enciclopédia de revista de quadrinho, o primeiro livro que eu li foi o Chico de Francisco. Né? Eu sou um crítico demais das obras de Chico. E assim, quando eu lembrei disso, eu falei, caramba, que engraçado. O primeiro livro que eu lembro de ter lido na minha vida foi uma obra de um autor que eu critico bastante. Estranho isso, né? E aí eu lembrei que quando eu li esse livro, o meu irmão, que era espírita, eu tinha 7 anos nessa época, meu irmão falou assim, você não gostou? Vai ler o Livro dos Espíritos. Eu tinha 7 anos, né? Então, super pedagógico, meu irmão. Quando é isso? Você faz isso para o meu afilhado? E eu faço meu afilhado, verdade. E aí, eu fui ler o Livro dos Espíritos. E eu lembrei assim, cara, que engraçado. Hoje tem para criança, Livro dos Espíritos, Evangelho. E eu fiquei pensando nisso, como é que pode, né? Eu, que sou tanto crítico a essas questões, entrei para estudar a doutrina espírita, indo aos 7 anos de idade, por um livro que eu critico. Então concordo com você. Eu acho que o romance espírita, ele serve de entrada. Agora, não pode nunca, em nenhuma hipótese, ser lido sem ressalva. E aí tanto faz. Você pode ler qualquer coisa na sua vida, desde que você saiba ler.
né? Então você tem uma postura crítica sobre aquilo que você está lendo. Você pode ler um livro super louco e tirar informações ali até para fazer uma palestra, né? Se eu dar exemplos, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então eu acho que essa questão, assim, e outra questão, da qualidade do livro, é uma questão muito particular. Eu, por exemplo, gosto muito de literatura russa e eu odeio literatura brasileira. Mas é porque eu gosto de um tipo de literatura e não gosto. Então isso é uma questão muito particular. Tem gente que gosta de determinado romance e tem gente que não gosta. Então você pode ler o que você quiser, desde que você tenha uma capacidade de analisar criticamente aquela obra. Saber que aquilo ali é um romance. Romance nenhum tem por função explicar nada, pelo menos, perdão, os romances espíritas nenhum, tá? Tem por função explicar a doutrina espírita. Eles têm por função dar exemplos da moralidade espírita. Essa é a função do romance espírita. É dar exemplos de moral. Explicar a doutrina espírita não tem essa função. O problema é quando você acha que aquilo ali tem função. E outra coisa, é identificar o que é romance e o que não é. Por exemplo, as obras de André Luiz são romance? Alguém poderia dizer que não, que aquilo ali é ciência espírita, como já vi. E aí eu falaria para você, não gosto, mas você vai ler e vai analisar à luz da percepção espírita. Você pode tirar coisas boas, você pode tirar coisas ruins, como de qualquer outro livro que você vai ler na sua vida. Não acho que tem essa questão da identidade da doutrina, não acho que existe um romance, mas acho que a gente tem que analisar criticamente. A única questão que era que eu tinha comentado com ele, eu particularmente, tá? Não acho que casa espírita tem que incentivar isso dentro da casa. Para mim, casa espírita se estuda cartão. Se você quiser ler outra coisa na sua casa, aí podia. Obrigada. Queria trazer só uma população para Gabriel com o Eric rapidinho. Já vi você falando da capacitação, né, da questão da arte. Eu acredito que, assim, né, o movimento espírita, né, não sendo juvenil nem infantil, tem uma proposta de trabalho na doutrina, de trabalhar na casa espírita e vai trabalhando no movimento, mas não perde foco da casa. Então trabalha na casa, trabalha no seu, trabalha na CE, trabalha na fé, trabalha, mas está ali na casa. Eu vejo, sim, percebo, na minha percepção pequena, mas percebo, que muitos que vão para o caminho da arte, que é uma ferramenta de trabalho dentro do movimento também, vão perdendo o foco da casa. Eu acho que isso abre uma crítica muito grande. Então, aí quando, nas capacitações, quando tem as capacitações, que agora estão chamando de formação continuada, né, que todo mundo é capaz, assim, né, capacitação dá uma pressuposto que você não é capaz, mas trouxeram essa educação, formação continuada. Mas ficam muito nas técnicas, nas formas como aplicar. E aí eu fico me perguntando, será que nesses espaços eu não teria que ter, já que é uma arte, vai ser utilizada nesse momento na casa como uma ferramenta, ter um embasamento todo doutrinário, essas pessoas que se propõem a trabalhar com a arte, estar na casa estudando, porque essa é uma grande crítica dos mais maduros, há mais tempo na encarnação, aos jovens ou aqueles que se propõem a estar na arte. Fala assim, olha, você faz arte e não estuda, você faz arte e não faz palestra. Você faz arte e não vem à casa espírita. Quer ir para comer, quer ir não sei para onde, quer ir para comer. Então, aí eu penso assim, como é que a gente vai pensar essa formação continuada, essa capacitação, tendo embasamento da doutrina? Tipo, Eric, você colocou a questão que a arte está muito ligada à questão do jovem, da infância. E muitos de nós, que somos mais velhos na encarnação, às vezes não aceitam isso, né, na casa espírita. No entanto, também, eu vejo que é pouco trabalhado os recursos que os mais maduros trabalham na casa espírita. Por exemplo, estar aqui em círculo, debatendo um tema, fazer uma exposição. Então, os mais velhos na doutrina têm uma outra postura de trabalhar a doutrina, com palestra, com grupo de estudo, com temas discutidos. E os mais jovens têm outras ferramentas, teatro, contação de história, uma coisa mais... Como você pode ser, você que expôs, será que você já pensou em como fazer essa ponte de lá para cá e daqui para lá? Porque senão fica esse rio no meio dos dois lados, entende? Não vou esquecer. Vou falar dessa história do artista, né, que se capacita, é verdade. Acontece mesmo, a tendência é se afastar, principalmente porque é engraçado, né? Porque a gente faz para ajudar o trabalho, né? Também, né? Porque gosta, para auxiliar. E no fim das contas você acaba se afastando e aí eu fico pensando o que leva esse afastamento, né? E eu penso que, pelo menos alguns exemplos que eu já vi e tal, a pessoa acaba se sentindo muito capacitada. Sabe assim? E
que é assim, 100%, enfim, mas parece que não vai ser feito do jeito que ele sabe fazer e sempre vai ter que contar com a parte do trabalho voluntário, e aí o cara se cansa mesmo, porque eu já cansei, não estou dizendo que eu sou super capacitada, mas eu já fiquei cansada um pouco com relação a isso, de ver gente falar que, mas porque é trabalho voluntário, tem que ter a super paciência, que não pode exigir, não pode ser gente, mas como assim? Eu acho que se você está no trabalho, está fazendo aquilo, você se dispõe. Se alguém não exigir de você, se não tiver alguém para comandar aquele grupo, como é que vai ser? Que resultado vai sair daquilo, né? E o estudo, né? A parte do estudo é legal porque eu já tentei fazer isso montar um grupo de arte. Na verdade, assisti um grupo de arte lá no centro. Só que era capenga, né? Era de vez em quando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, utilização, aí fazia uma peça, mas nunca era um grupo certo, não tinha uma coesão, enfim. Não tinha nem um estatuto. A gente foi pensar na criação de um estatuto bem depois, conseguiu criar, mas nossa, parece até que daí pra frente já desmoronou, né? Não exatamente no modo sentido que essa palavra tem, mas foi diminuindo a frequência da arte ali. Por quê? Engraçado, né? A gente começou a tentar inserir estudo. Não, vamos estudar, vamos pegar o livro da Terezinha, esqueci o nome do que é arte. Enfim, vamos pegar. Arte é um dos pedidos, né? E era tudo simples. Vamos pegar um livro, vamos estudar. As pessoas ficavam assim, olha só, você está querendo impor, você está querendo. E, gente, não, o estudo é indispensável. Se você não estudar, você vai fazer como, entendeu? E tinha que estar na hora de montar o estatuto do livro, né? Tinha que estar na reunião sim, mas tem que ter exceção. Eu sei que no fim das contas era tanta exigência, né, entre aspas, que sobraram 3 pessoas. E não dava, quer dizer, até dava, mas assim, não deu pra. A gente não tinha força para continuar. Um desses 3 teve que ir para um ano de pré-vestibular, e eu concordo, é difícil, tá? Principalmente trabalhar artístico é difícil, ensaio, tudo, e estar estudando para o vestibular é realmente complicado. Na época eram várias provas, não era só o Enem, não desmerecendo, né? E aí ficou eu e um outro colega, que ainda somos, para efeito de assinatura lá, do departamento cultural, diretores do departamento cultural, mas incentivo zero da casa, do próprio corpo diretor. Eu já ouvi, inclusive, de um ou outro lá, que a arte não tem função educacional, que ele não vê como que a arte pode auxiliar na propagação, na divulgação do espiritismo. Gente, eu já ouvi. Eu espero não ouvir nada muito pior do que isso, mas eu sei que existe. E foi isso que foi acontecendo. Acho que o estudo, apesar da gente saber que é indispensável, acaba limitando um pouco essa participação e a capacitação também. Você falou, você tem que ser rápido e rasteiro. O problema é que a resposta é simples, só é difícil de resolver, né? A questão é a questão intergeracional que vem de décadas, assim. O texto atribuído a Sócrates, criticando a geração dos jovens da época dele, existem textos mais antigos ainda que criticam isso, então é lugar comum na história da humanidade o idoso criticar o jovem e o jovem criticar o idoso. Então, isso não tem muita solução no ponto de vista técnico. A solução é moral. Quando o jovem estiver moralizado, ele vai compreender que deve respeito àqueles que já passaram por uma experiência. E o idoso, quando está moralizado, ele sabe que deve também ao jovem o respeito, saber que ele traz coisas novas. Isso pode ser feito na prática para isso, e incluir isso no estudo. Entender que isso é uma questão moral. Quando o jovem for bem educado moralmente, entender isso. E quando o adulto for também bem educado moralmente, e passar a pautar isso nos seus estudos, ele vai abrir o olho e falar, poxa, é verdade, eu nunca parei para pensar que o jovem pode trazer uma coisa boa. E o jovem fala, poxa, ele mandou esse caminho todo. É racional supor que ele sabe um pouco mais que eu sobre isso ouviu. Então, ao meu ver, é uma questão moral e só vai ser resolvida quando nos desenvolvermos moralmente e atentarmos nossos olhos para isso. Muito bem. A gente agradece aos nossos companheiros que fizeram parte dessa tarde, que ajudaram a gente a refletir. A gente agora vai fazer o nosso lanchinho gostosinho, maravilhoso.
Depois a gente vai retornar com outro assunto diferenciado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, pode aproveitar o momento do lanchinho para conversar com eles, para tirar dúvida, tá bom? Depois do lanche a gente vai resolver uma situação aqui do conselho. Eu já tinha conversado com alguns no mês passado, mas isso é depois do lanche. Então vamos para o lanchinho, gente. O lanchinho tá bom, hein?